Alguma vez na sua vida, você já fez alguma oração e achou que Deus não te ouvia? O que pode realmente nos separar de Deus? Será que Deus está em silêncio? Qual será o motivo? A lição da Escola Sabatina de hoje, com o título Os Efeitos do Pecado, mostra claramente o que acontece quando pecamos. Na verdade, quais são as consequências que o pecado traz em nossa vida. Isaías capítulo 59 vem trazendo exatamente a explicação destas questões. E o verso 1 e 2 diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Este texto deixa bem claro que a mão do Senhor está sempre erguida para nos salvar. Ou seja, Deus está sempre com as mãos estendidas, tentando buscar e salvar cada ser humano. Mas é interessante também notar que o texto afirma que ele não está surdo, ou seja, ele sempre está ouvindo cada pedido nosso. Mas o que acontece então é que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus, e não que Deus se afasta de nós. Pelo contrário, ele sempre está nos buscando. Mas a iniquidade e este pecado fazem separação. Então, nós perdemos o interesse em Deus. E cada vez que ele vem atrás de nós, nós nos afastamos dele. Sabe que o grande problema é que muitas vezes nós queremos ser ouvidos e não queremos ouvir. Você já deve ter conversado com alguém onde você está aconselhando, mas a pessoa insiste no argumento e pensamento dela mesma. Ou seja, ela não está nem se importando com o que você está falando, ela está preocupada em você ouvi-la. E é exatamente isso que acontece em nosso relacionamento com Deus. Deus tenta nos orientar, nos falar o que devemos fazer, mas não estamos muito interessados no que Ele está falando. Queremos ser ouvidos. E todas as vezes que Deus age de acordo com a vontade dele, achamos que ele não está nos ouvindo, não fazendo assim a nossa própria vontade. Há um grande risco nisso, é que essa iniquidade que faz essa separação, faz com que nós não ouçamos a Deus, é que nos afeta em nossa oração. Ele não nos ouve porque o pecado interrompe a nossa comunicação com ele. Há um texto no final da lição da Escola Sabatina que vale muito a pena destacarmos. E o texto diz assim: O pecado é primariamente uma rejeição a Deus, um afastamento dele. O ato pecaminoso de fato se alimenta de si mesmo, no sentido de que ele não é somente um afastamento de Deus, mas seu resultado faz com que o pecador se afaste ainda mais do Senhor. O pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcance o pecador. Certamente toda a Bíblia é praticamente o relato de Deus tentando salvar os pecadores, mas porque o pecado nos leva a rejeitar sua oferta divina. Por essa razão, é muito importante que não toleremos nenhum pecado em nossa vida. Aqui deixa bem claro que nós acabamos rejeitando o sacrifício de Cristo, rejeitando a sua promessa de restauração, porque não queremos assim ser restaurados. Por isso o pecado é tão ofensivo, por isso o pecado nos separa de Deus. O desafio para nós no dia de hoje é que devemos nos afastar do pecado, aquele pecado que tem nos afastado de Deus e tem neutralizado a nossa comunicação com Ele. E aí, você aceita o desafio? Mas lembre-se, mesmo que você pecar, você sempre terá Jesus Cristo. Confesse o seu pecado a Ele e Ele perdoará o seu pecado.